Agora sim, gente. Boa tarde. Vamos então começar a nossa última aula aí sobre cerveja. A gente começa falando de cerveja, na parte de elaboração que a gente não falou ainda, e depois a gente vai falar dos outros fermentados. Os outros fermentados, de fato, é bem menos assunto, tá? Porque eles são um pouco menos importantes, eles têm menos, a gente tem menos tradição neles, a gente tem, enfim, é bastante. Agora é o Alexandre, achei que era a Itiane que foi removida carinhosamente. Não sei por que motivos, por que o Mitch disse que ela precisava ser removida. Mas, enfim, como eu dizia para vocês, né, a parte de outros fermentados é um pouco mais branda, porque vocês têm vinhos na outra unidade, então não faz o menor sentido falar aqui. Vocês têm cerveja que é um pouco mais complexo, que talvez menos do que o vinho, mas que, né, envolve mais tempo, e os outros são bem menos importantes. Falando nisso, né, pela nossa organização esse semestre, aí, com essa confusão que foi, a gente acabou não vendo a parte de fermentação antes. Eu não gosto, não impede, tá, a gente de prosseguir, mas eu não gosto muito quando funciona assim. Vocês vão começar a ver isso na semana que vem, né, na parte de enologia mesmo, tá? Vou ver que algumas coisas que eu falo hoje vão fazer mais sentido depois de saber disso. Ele tá me avisando que a minha conexão tá instável, tá? Então, se der algum probleminha, só aguardem que eu volto, tá? Antes de eu começar, eu queria ver se vocês têm querem fazer alguma pergunta do que a gente viu até agora. Projetando aqui já. Nada por enquanto? Tá. Ah, assim sendo, o que eu ia dizer para vocês é que eu comentei que eu não sabia se eu ia fazer finalmente. Eu normalmente faço isso aí, eu trabalho, né, no presencial, no quadro, é a forma que eu prefiro, e aí, enquanto dura essa situação, a gente acaba inventando coisas. E aí, às 14 horas, exatamente 14 horas, eu acabei essa apresentação, que era uma coisa que eu queria fazer já há algum tempo, mas achava que às vezes não dava tempo, e às vezes eu disse, "Pô, tá, mas entre eu fechar aquele plano de vocês ontem e eu dar aula amanhã, eu acho que eu vou fazer isso." Então foi meio corrido, mas enfim, tá, por isso que meu cabelo assim deve estar meio estranho, porque eu olhei assim em cinco minutos, não, né? Em meio minuto e disse, tá bom, vamos embora, dá o jeito aí que tá na hora da. Mas isso aqui agora, então, finalmente eu ponho esses materiais atualizados para vocês lá. Tá? Ainda não tá, porque não estava pronto. E tá faltando uma parte, ele não tem a. A gente vai direto para o primeiro assunto, não vai falar, não vai mostrar aquele organograma de elaboração que eu acho interessante, né? Daquele fluxograma, não organograma. E aí, só que isso aí realmente leva um pouquinho mais de tempo, não muito, mas tem que fazer os quadradinhos, botar tudo mais. Então, quando eu acabar a aula, eu faço isso. E aí já deixo lá no Moodle para vocês. E aí, finalmente, está tudo resolvido com a turma de vocês. Com as outras, eu ainda tenho já uns ajustes para fazer. Então, a gente comentou sobre cerveja, a parte né, da questão cultural, né? A gente viu que a gente tem aí algumas que a nosso grande consumo de cerveja é tudo baixa fermentação, né? Tudo lager, que é aquela cerveja que a levedura fermenta embaixo do fermentador, né? Não fica boiando, que normalmente é uma cerveja mais fresca, mais direta e menos complexa, embora tenha diversos estilos. É a grande família das cervejas alemãs, né? A gente viu também um pouquinho lá de escolas cervejeiras, viu que a maior parte do mundo é feito de alta fermentação, um pouquinho diferente do que a Alemanha. A maior parte dos países é tudo alta fermentação, seja aí a Inglaterra com estilos bem clássicos, seja a própria. Que maravilha que agora faltou o nome aqui. Eu estou com Dinamarca, eu estou com Duvel, que é uma marca, e o
nome do país não veio. Eu tô com a Regarden, que é de lá, e deu um sumiço básico. Mas é uma boa, eu devia, se eu fosse canalha, eu tinha dito, vocês lembram quais eram as escolas? Que daí vocês falavam e iam fazer que eu não tinha esquecido o nome do país. Mas que loucura, Bélgica, pronto. Veio. Não tinha jeito de eu lembrar. Aí tá. E a Bélgica, a escola belga também não é exatamente pouco tradicional, não é essa a questão, mas eles acabam sendo mais avançados no uso de outros ingredientes, diferente da escola inglesa, né, que é bem restrita nisso. E a escola alemã é extremamente restrita, né? Lembre-se da famosa Reinheitsgebot. A gente falou de lúpulo, a gente falou, enfim, né, do porquê que veio a Reinheitsgebot, quais eram talvez as aspirações verdadeiras dela. Tem um vídeo legal sobre produção de lúpulo no Brasil, até poderia passar para vocês. É que eu já boto tanta coisa que eu evito botar algumas outras. Mas, enfim, falamos das escolas, né, e dos estilos, que é uma coisa que a gente vê muito en passant, porque não tem sentido a gente ficar vendo ali 1 milhão de estilos teoricamente. Aí, né, a melhor forma de aprender isso é ter uma base teórica e ir para um bom bar de cervejas e provar cerveja, tá? Não necessariamente em quantidades altas, não necessariamente não em quantidades altas e não até cair, porque senão aquela velha história, vocês nunca tomaram uma bebida assim lá do meio pro fim da festa, que nem lembram direito como é que era? Já tomei vinho bom, inclusive, que eu não lembro bem, mas tudo bem. Mas com isso eu digo, né? Não resolve fazer isso de qualquer jeito. Se esse assunto tem como acompanhar pelo computador? Não, não, porque a apresentação não está lá ainda. Eu acabei às 14 horas. Se é essa a pergunta. Ainda não. Tem a apresentação antiga que estava sem a cerveja atualizado, que agora eu vou tirar ela e vou pôr duas. Vou pôr bebidas e cerveja separado. Mas enfim, como eu dizia para vocês, hoje a gente vem para a parte de elaboração em si. É importante dizer que não tem a forma de fazer cerveja, se é em casa ou se é na indústria, não difere muito os princípios, mas é claro que a escala muda e que os equipamentos mudam. Né? E como o que está mais próximo da gente sempre são coisas menores, mais caseiras, eu vou falar mais nesse sentido. Em alguns momentos eu vou dizer, olha, aqui na indústria se faz isso. Por exemplo, no caseiro não filtra a cerveja, né? Eventualmente compra alguns filtrinhos aí para filtrar de modo caseiro, mas não é comum filtrar. A indústria filtra, ou a maior parte das cervejas industriais são filtradas, até mesmo para ela ficar clarinha, para ela ficar estável, né? Não ficar turva, esbranquiçada, com um pedacinho no fundo, que é uma coisa que a gente não vê numa Brahma, vamos dizer, ali, numa Antártica. Ao longo dos anos, sim, tá? Ao longo dos anos. Ela não é feita, a validade eu acho que é meio ano, mas enfim. Quando vai chegando perto da validade, às vezes ela já está com alguma instabilidade coloidal, com alguns pedacinhos, mas isso de fato é bem raro, né? A indústria clarifica e filtra, ou clarifica, ou só filtra, enfim, depende de cada empresa, para que isso não aconteça, tá? Mas isso faz diferença no processamento da cerveja? Claro que faz. Claro que faz. Então por que que eles não deixam você fazer? Porque daí a gente vai reclamar. Por exemplo, a própria. Todo mundo deve conhecer a tal da Skol Sub-Zero, desculpa, Antártica Sub-Zero. Por que ela é Sub-Zero, né? É. Não toma aquela água. Mas, enfim, a Sub-Zero diz que é duplamente filtrada abaixo de zero. O que que isso faz de diferença? Por que que tem que ser abaixo de zero e duas vezes? Também tem alguma ideia? Basicamente porque, tá, duas vezes, né, se tu filtrar duas em sequência, né, uma maior e outra menor, tu vai tirar mais coisas. E tá em baixa temperatura faz com que as partículas fiquem menores, ou seja, quanto mais apertada for a filtração, mais tu vai conseguir retirar coisa. Aí não é por nada que ela é uma água, né? E assim é o jeito. Sim, é assim esse é o jeito dela mesmo de ser, tá? Aí por que que fazem isso? Porque tem gente que gosta. Tanto que essa cerveja tá aí até hoje, né? Foi lançada praticamente na mesma época da Skol 360, aquela, e
A 360 não existe mais, a Skol, a Antártica Sub-Zero existe. Não necessariamente por isso ela é mais barata, tá? Porque quanto mais tu põe filtrações, mais tu tá gastando, né? É outro processo. Mas é que a composição dela é bastante mais sem graça e básica, né? Do que com outras cervejas mais estruturadas. Mas, e também, assim, outra diferença grande que tem entre cervejas industriais e cervejas artesanais, elas não costumam criar o gás por adição do priming. A gente vai ver que o cervejeiro caseiro provoca uma esticada de fermentação na garrafa ou no barril para poder ter gás. Na cerveja caseira, não. Na cerveja caseira, a gente faz isso. Desculpa, na cerveja industrial, a gente faz isso ou segurando o gás da fermentação ou adicionando gás. Outra coisa interessante de falar, que é bem engraçado, as cervejarias industriais, algumas vezes, elas economizam espaço. Imaginem quanto produz uma fábrica qualquer aí de uma cervejaria grande dessas, muitos e muitos litros por dia. Aí vocês vão olhar aí as imagens de cervejaria, pô, mas é um batalhão de tanques ali. Tudo bem, mas é um batalhão de gente para tomar cerveja. Então, por maior que seja, aquilo é uma estrutura que está sempre, ela é projetada para ser usada o tempo todo no máximo, tá? E uma das formas que eles têm de poupar espaço para cervejas mais baratas é fermentando ela mais forte e botando água depois, o que dá na mesma, né? Porque a gente vai ver na elaboração que não tem, a gente não aperta o malte e sai água, e sai caldo para fermentar, né? Porque ele é seco. Então, na realidade, a gente faz uma infusão com água. E o que eles fazem é fazer um extrato maior, extrato mais concentrado, deixar aquilo fermentar e na hora de engarrafar dilui e tá tudo certo. E vira cerveja igualzinho. Mas essas são algumas diferenças entre os processos, né, industriais e os processos artesanais. Que pese que tudo se baseia em infusão de malte, tudo se baseia em fermentação, tá? E tudo se baseia em diferentes estilos. E diferentes estilos requerem formas um pouquinho mais ajustadas de elaborar, tá? Sobretudo a temperatura de fermentação tem que ser bem regradinha. Volto a dizer para vocês que eu não vou pesar muito nisso hoje, porque vocês ainda não viram a parte de aquela inicial que a gente vai ver em introdução à sommelerie lá, de fermentações. Mas a parte legal é que pela primeira vez talvez vocês vão entender por que a gente fala daquilo antes, né? Agora que vocês vão ver depois, vocês vão entender por que a gente tem que dizer, olha, fermenta, faz isso, faz aquilo, cria tais aromas, cria tais compostos e por aí vai. Bom, gente, dito isso, vamos ao que importa, então. Do conteúdo de hoje, de cerveja de elaboração artesanal, primeiro passo que a gente tem, e é importante dizer uma coisa, a gente falou que a gente precisa da cevada malteada, né? A cevada a gente não vai fazer malteação na cervejaria, tá? Porque é um processo bem específico que requer equipamentos e autocontrole, por quê? Porque quando a gente germina a cevada, a gente não quer que ela fique criando uma planta, né? Eu não lembro se eu comentei isso com vocês, eu acho que sim. Então, que a gente, por que a gente faz a malteação? Que nada mais é do que a germinação da cerveja. Também naquela aula de fermentações eu falo sobre isso. Por que a gente faz a malteação? Porque o malte em si tem amido, não tem açúcar, né? E aquilo fermenta. E só fermenta por quê? Porque o amido é transformado em açúcar e o açúcar é transformado em álcool. Para vocês terem essa transformação do amido, no caso dos cereais, a gente basicamente conta que o tanto de enzimas que eles têm, tá? Que não são organismos, mas são proteínas que ajudam a gente aí a catalisar as reações bioquímicas, ou seja, diminuir até o tempo e aumentar a eficiência das reações bioquímicas, são elas que fazem um tipo específico de enzima que vai lá e quebra o amido em açúcares. Amido em si não fermenta, tá? E a levedura não consegue também quebrar o amido em açúcares. Ela consegue, naquela aula que vocês vão ver também, ela consegue quebrar sacarose em glicose e frutose. Ela não consegue quebrar amido em açúcares simples.
Então, a germinação, né, que é a malteação, a germinação dos grãos se dá basicamente para ativar aí o mecanismo enzimático deles e isso aí acabar. E, aliás, por que que ativa o mecanismo enzimático? Porque a planta, porque o grãozinho ali úmido e quentinho, imagina que é para que ele está plantado, imagina que é para germinar, e ele germina porque vai quebrando, enfim, as enzimas vão quebrando amido em açúcares e vai crescendo a plantinha. Só que a gente não quer que ela quebre em açúcar, a gente, até porque ela quebra em açúcar para a planta crescer, e a gente não quer planta crescendo. A gente quer simplesmente ativar o aparelho enzimático daquele grão. Então a gente faz isso germinando discretamente. Quando a planta começa a querer crescer, você corta. Tá ali ainda um grãozinho com um pedacinho de caule aí, tenro e umas duas ou três raizinhas, tu seca e arranca isso aí. E o aspecto do grão é muito parecido com o aspecto do grão sem germinar. Tá? Se eu entregar para vocês, talvez vocês não consigam distinguir. Vocês, e eu me incluo no vocês, tá? Porque o aspecto do grão é seco, mas passou por uma malteação. Então, esse grão não tá. Às vezes eu quase fiz isso agora, mas eu acho que eu preciso parar de contar esta mentira de dizer que na malteação é que o amido vira açúcar. Não. A intenção é essa lá na frente, mas o grão em si não é na malteação que ele quebra amido em açúcar. A malteação só ativa as enzimas para que isso aconteça, tá? E eu. E por que que eu dava essa mentira básica? Porque vocês viram o tamanho da explicação que eu tive que dar para falar de enzimas, eu acabava não falando ali, e dava uma mentidinha de leve. Mas eu disse, eu comecei a pensar que qualquer hora dessas vocês vão dizer isso na rua e alguém vai corrigir, e eu achei melhor não vou começar a corrigir essa informação. A malteação, na verdade, só ativa o aparelho enzimático, quebra um pouco de amido em açúcar para a planta ir crescendo. E aí, quando isso começa a acontecer, a gente diz, fica quietinho aí, porque né, eu não quero pôr açúcar fora. Quanto tempo que ele fica? Algo como 24 horas, tá? 24, 48, é bem curto. É bem curto. Ele vai ficar ali em umidade e temperatura mais alta para que isso aí germine de um modo eficiente. Né? Quanto mais rápido for, desde que não comprometa a qualidade, mais a indústria está ganhando eficiência. Tá, mas eu disse que isso aí não é feito nas cervejarias. Não, normalmente você compra de uma maltaria, a maior, deixa eu só localizar aqui o meu vídeo para eu escrever para vocês. A maior maltaria que a gente tem no Brasil chamava-se Agromalte, começou a ser chamada de Agrária. Eles mudaram ali, ficaram modernos. Agromalte tinha um teco todo velho, assim, todo estranho. Daí eles acabaram chamando de Cooperativa Agrária, que é em Guarapuava, que é no Paraná, né, que é um dos maiores produtores de cevada. E é uma empresa que não produz cerveja, ela produz para si ali para testes, ou para produzir uma receita de alguma empresa parceira, mas não é a atividade dela. A atividade dela é produzir grãos, incluindo cevada. E essa planta de Guarapuava é a que mais tem, é a que mais tem, não, é a única deles que produz cevada. É a maior do Brasil e metade da cevada do Brasil sai dali. Eu não sei se esses números são atualizados, mas era algo, acredito que sim, tá? E já foi mais, a participação da agrária já foi muito maior. Por que que ela era maior? Porque quando a gente não tinha, há um tempo atrás, a gente tinha basicamente a agrária e maltaria da Ambev em Porto Alegre. Veja só, não é numa área de produção, é uma área próxima. Quem conhece ali o inferninho de Porto Alegre, ali, a Avenida Farrapos, um pouco próximo à rodoviária, ele tem uma hora que tem uns silos grandes e se tu passar na frente, tu vê que é que diz ali, Ambev Maltaria Navegantes. É a maltaria mais antiga da Ambev, era da Brahma, na realidade, daí, enfim, passou a Ambev. E a Ambev hoje tem uma outra maltaria também no Rio Grande do Sul, tá? Em Passo Fundo, que me parece que é maior que a Navegantes ainda. Depois disso, tem como é que chama? Safran, eu não lembro. Tem uma outra maltaria que se juntou aí com o grupo Petrópolis da Itaipava para fazer em São Paulo. E basicamente o que se tem é isso.
E agora está surgindo maltarias menores. Tá para ter um fenômeno interessante de cervejas efetivamente produzidas localmente, tá? Desde, desde malte, que é uma coisa que a gente até produz no Brasil, até lúpulo, que é uma coisa que a gente não produz muito no Brasil. Basicamente, pelos motivos que a gente falou na aula passada, acho que foi porque a gente não tem. A gente é um pouco úmido, a gente não tem tanto frio e a gente não tem tantas horas de sol nos lugares próprios, que o clima é próprio, que é o que acontece lá naqueles países mais frios. Embora eles sejam frios, eles têm uma luminosidade alta. E aqui no Brasil, um dos jeitos de fazer isso foi iluminar de noite. Claro que aumenta o custo, mas aumenta a produtividade, a ponto de que vale a pena tu gastar luz para deixar elas lá achando que estão de dia e trabalhando, literalmente, tá? Mas como eu dizer para vocês, embora a Ambev tenha maltaria, não é dentro, não é ali em Lages, não é em cada fábrica. Por quê? Porque esse processo é complicadinho, é um processo bem específico, barulheira, bem específico, bem cronometrado, vamos dizer assim. Olha, tem tempo para acontecer, tem estruturas grandes para isso, então não é viável tu fazer isso em unidades menores, tá? Outra coisa importante, hoje eu acho que em torno eu também não sei se esse número está atualizado, tá? Mas a gente não produz no Brasil muito mais do que 50% do malte que a gente consome. E aí tem dois grandes motivos para isso. O malte do Bastantão, porque a gente não produz muito, tá? O malte do Bastantão é esse que faz as cervejas comuns ou mesmo as cervejas artesanais, uh, que não tem nada de malte especial, cervejas claras, tipo Pilsen, Lager. Outro motivo é que os maltes especiais no Brasil eram pouco produzidos. Aliás, nem eram produzidos. A agrária, tudo que faz é malte Pilsen, é malte básico. As grandes cervejarias, tudo que produzem no Brasil, malte básico. O que falta de malte básico, elas trazem de Argentina e Uruguai. E a Ambev, inclusive, tem maltarias na Argentina e no Uruguai que, enfim, intercambiam produção com o Brasil para dar conta da necessidade que se tem aqui. E os maltes especiais, que são aqueles mais torrados, mais caramelizados e por aí vai, isso tudo vinha da Europa, tá, basicamente. Eventualmente aqui da América do Sul, mesmo da América do Norte, mas a principal fonte era a Europa. E agora tem umas empresas pequenas, inclusive aqui no interior de Santa Catarina, produzindo maltes especiais. Então, vai ser interessante isso. Vai chegar um tempo que a gente vai ter cerveja. Já tem algumas cervejas, né, genuinamente brasileiras, né, feita com tudo elaborado aqui no Brasil, inclusive a levedura selecionada no Brasil. Mas isso deve levar um tempo ainda. Para ter escala em produção de lúpulo, a gente teria que caminhar muito ainda. Para pequenas produções, tu consegue ter produção autossuficiente de cevada, tu consegue usar uma levedura selecionada no Brasil, e consegue usar um lúpulo daqui, mas para grandes empresas isso não é uma realidade assim num período tão curto, né? Estou falando aí de um otimismo médio prazo com realismo longo prazo. Se é que isso um dia vai acontecer, porque a gente pode descobrir que é mais barato trazer de fora do que fazer aqui. Quais são essas cervejas? Tem uma da Baden-Baden, que eu não lembro o nome dela, tá? Que ela é toda feita com ingredientes produzidos localmente. A Petrópolis tem também, tá? Eles têm, como é que eles chamam lá? Cervejaria da Serra, eu acho, em Petrópolis, né, inclusive, onde eles têm uma grande cervejaria experimental, que produz industrialmente muito pouco não é muito, mas é muito menos do que uma fábrica de verdade deles. E que eles acabam fazendo, e lá eles têm uma cerveja também 100% com ingredientes locais. Eu nunca provei nenhuma delas, tá? E já provei cerveja com lúpulo cultivado em casa aqui pela região, tá? Inclusive na escola tem um galinho de lúpulo, que era daqui da ilha, inclusive. Mas isso é uma coisa que vai demorar bastante tempo ainda. Depois, no intervalo, eu vou procurar para vocês esse vídeo que eu disse, vou deixar para vocês, se vocês quiserem ver, que ali fala sobre isso, sobre a produção de lúpulo no Brasil.
E basicamente foram alguns malucos que resolveram, vamos plantar lúpulo. Assim como um maluco resolveu plantar uva na Serra Catarinense, por aí vai. Se não fossem os malucos, a gente estaria sempre fazendo as mesmas coisas nos mesmos lugares. Mas enfim, então, o que que eu queria, antes de a gente entrar na elaboração em si, o malte ele vai vir pronto. Não entendam o malte como uma etapa de produção da cerveja. É claro que eu preciso da cevada malteada, mas ela não é uma etapa da produção. Mesmo quando eu faço em pequena escala, eu não vou lá, vou fazer a malteação aqui, não. Isso a gente compra o malte já pronto, tá? Faço esse adendo aí para a gente não se perder nessa informação. E outra coisa, não confundam a malteação, que é uma coisa, que é uma etapa que tem a adição de água e aquecimento com outras etapas da elaboração de cerveja em si, porque vocês vão ver que tem etapas que tem aquecimento e água e pode ser que a gente confunda uma coisa com a outra, tá? Malteação acontece fora da cervejaria, desculpa. Aí a gente vem com os grãos que a gente vai utilizar na cerveja e a gente começa a fazer a elaboração. Primeira etapa, tá? Moer esses grãos. Como eu disse para vocês, eu não pretendo ensiná-los a fazer cerveja. É só a gente vai falar de algumas coisas para vocês entenderem como é que faz. Não falar aí, olha, faz assim, usa isso, faz aquilo, usa tal quantidade. Não é isso. Mas a primeira etapa da elaboração da cerveja é moer os grãos, tá? A gente não pode moer eles nem de mais nem de menos, porque se é demais eu exponho pouco ele, né? Na verdade eu preciso que aquela parte interna ali por dentro da casca esteja exposta para que eu tire, né, os constituintes internos, sobretudo o amido, né? Que é o que vai nos dar álcool, entre outras coisas, porque vários açúcares não vão fermentar e podem dar corpo para a cerveja, por exemplo. E a gente não quer, e a gente não quer o grão inteiro, mas também não quer uma farinha. Mas por que que não quer uma farinha? Não ficaria tudo mais exposto? Ficaria, mas aí depois, se não for tu que for fazer a cerveja, tá tudo bem. Se for tu, tu vai descobrir que aquilo é maldito, porque aquilo fica, vai empaçocar, vai virar um mingau, tá? Literalmente. Então não adianta, tem um grau ali bom de moagem, tá? Desculpem, alguma coisa incomodou minha rinite. Se eu não coçar meu nariz, vai ser ruim. Eu fico pensando, quando eu ainda não dei aula presencial, depois dessa coisa toda, o que que acontece quando a gente fica com vontade de coçar o rosto na aula e não pode? Deve ser uma coisa muito angustiante, gente. Desculpem. Mas realmente, nossa, algum pelinho, alguma coisa assim, ó. Mas vamos continuar. Eu dizer para vocês sobre a escolha dos grãos, gente. Quem que faz essa escolha? Tem alguns balizadores, tá? O primeiro deles é que cerveja que eu quero fazer. Tem cerveja, se eu quiser fazer uma cerveja bock, eu não posso usar só, enfim, cevada escura, cevada clara, né? Se eu quiser fazer uma cerveja escura, eu não posso usar só cevada escura. O aquecimento para ela ficar torrada mata não, porque uma enzima não é um micro-organismo vivo, é uma molécula, não é uma proteína, desnatura as enzimas, aí não fermentaria, seria uma coisa horrorosa, tá? E aí então, sempre tem que ter o estilo de cerveja te baliza ali o que tu precisa. A diferença, desculpa, aí eu perdi aqui eu perdi a frase. No celular aparece só um pouquinho, gente. Deixa eu voltar aqui no Meet que eu consigo ler a pergunta toda. Se a diferença está na maior parte na torra do grão, não. Ah, de alguma forma, sim. Vamos lá, eu disse que não, né? De uma forma, sim. As maiores diferenças estão em como tu processa ele, tá? Seja porque deixa ele acidificar um pouco, tem alguns então ficar mais ácido, deixa ele ser, vamos dizer que degradado com parcimônia para a criação de ácido, e aí fica um malte ácido. Se tu comer ele é interessante, até tem um gostinho ácido sem que tenha sido adicionado ácido, enfim, pelo mecanismo do próprio micro-organismo. É uma bactéria lática que faz isso. Mas a maior parte sim, tá? A maior parte das características é como tu trata ele. Se tosta ou se não tosta, se defuma,
como faz o processo de secagem, é o que pode fazer diferença, tá? Até porque, assim, tem formas que tu faz, eu não quero entrar nos pormenores aí, tem, se tu mudar o grau de umidade em que toma e mexer na temperatura, tu pode caramelizar mais ou menos. E aí, por isso que tem maltes que são bem tostadinhos, são bem caramelizados, efetivamente, não necessariamente tão tostados. Então, café são muito mais como se fossem as balas toffee. Então, na verdade, o processamento dele é o que faz uma grande diferença. Agora, o que a gente tem que ter cuidado, que era o ponto que eu ia dizer agora, é que eu praticamente nunca parto de um malte só. Eu faço uma mistura de maltes. E a gente comentou isso, acho que na aula passada, e isso aí dá o tom da tua. Um dos primeiros pontos em que tu dá a cara da tua cerveja é escolhendo os grãos que tu quer, tá? Seja um mistura de malte, seja adjuntos cervejeiros. Posso usar milho, posso usar arroz, que basicamente entram aí para dar mais volume na cerveja, volume de, eu quero dizer, rendimento, né? Porque ele baixa o corpo, eles fazem a cerveja ser mais leve, menos estruturada, e basicamente são uma fonte grande de açúcares para fazer cerveja, não muito mais do que isso, tá? E aí, eis o porquê que as nossas cervejas baratas têm tanto desses adjuntos. Porque as pessoas gostam de cerveja aguada e gostam de cerveja barata. Elas não conseguem nem pagar mais e, se pudessem, talvez não gostariam. Eu faço essa ressalva e já comentei isso em aulas passadas, porque as pessoas têm uma crítica, a cerveja de milho, a cerveja de milho. Tira o milho e faz tudo malte ali para tu ver se as pessoas iam gostar. Talvez não. O teu custo vai aumentar fadadamente. A gente já tem cervejas por malte bem baratas aí. Cada dia aparece uma marca diferente nesses atacados aí. Atena, não sei das quantas. Ainda assim, ela sempre é mais cara. E por mais aguada que seja, vamos dizer assim, ela quase sempre vai ser mais estruturada. Isso não é o paladar básico do nosso consumidor. Ele gosta de cerveja bem aguada, pouco amarga e bem que dê para tomar bem gelado. O resto, ele nem dá muita bola. Mas, como eu dizer para vocês, deixa eu só voltar aqui na apresentação. Um dia eu vou entender por que o Meet não permite que a gente enxergue a apresentação na mesma tela, mas tudo bem. Então, o estilo de cerveja vai mandar um pouco ali na tua seleção de maltes. O que tu deseja dentro desse estilo, por exemplo, eu prefiro que a cerveja seja um pouquinho mais escura. Vai mandar, né, no quanto tu vai usar de tal malte mais escuro e o teu próprio gosto, tá? Tu pode resolver, inclusive, e não tá nem aí para estilo. É bem comum que alguns cervejeiros caseiros estejam andando para aquele guia de estilos e façam a cerveja do jeito que gostam. Ó, eu quero uma IPA super caramelada. Não é um estilo normal, não é uma característica normal para IPA, mas eu quero, é minha e eu faço. E aí, quem não quiser que não tome, eu estou fazendo para mim. De alguma forma, isso é como vocês cozinharem na casa de vocês. Vocês estão fazendo para vocês. Se vocês receberem visita, a pessoa quiser comer, ela que come, ela que não reclame, porque afinal, né, a comida é para vocês. E os cervejeiros caseiros podem abrir mão dessa ideia de estilos e fazer do seu gosto, tá? Fato é, um dos primeiros grandes pontos que dão a cara para a cerveja é a escolha dos grãos, tá? Se é só malte, ou também vai ter aí trigo, arroz, centeio, cevada, cevada não malteada, que pode usar também, milho, por aí vai. Aqui a gente já definiu boa parte da cara da nossa cerveja. Só para vocês terem ideia, e volto a dizer que eu não vou ensinar a fazer cerveja, só para vocês terem uma ideia de processo, vocês conseguem perceber aqui, ó, tem grãos bem inteiros, aqui tem mais ou menos, e aqui tem dois que estão melhores, que estão um pouco mais triturados. Não é demais que fique aquela farinha branca, mas também não é de menos que fique tão inteiro como está esse segundo aqui. Tá? Com isso, vocês conseguem extrair bastante coisa dos grãos e tirar uma cerveja fácil de processar depois. A gente sempre fica se balizando nessas duas coisas. Ter bom rendimento e ter um bom processamento posterior. Mas essa é uma etapa relativamente simples, né?
faço as minhas escolhas de maltes, faço a moagem e aí sim eu parto para a próxima etapa, que é a mosturação. Normalmente a mosturação vai ser conhecida também por braçagem, só que braçagem é o sinônimo de todo o processamento da cerveja, não necessariamente dessa parte em que a gente faz uma infusão de malte de água quente, tá? É por isso que eu deixo claro aqui para vocês, porque muitas vezes vocês vão ver o termo braçagem como eu até botava antigamente na avaliação e eu achei que isso trazia confusão. Passei a chamar só de mosturação, que aí evita qualquer mal entendido. Que braçagem pode ser o sinônimo do processo todo de produzir cerveja a partir de grão, de algum grão. Aí, como que a gente faz isso? Basicamente, põe os grãos em infusão com água quente, tá? Ou, na verdade, não necessariamente com água quente, né? Mas enfim, vai pôr eles com água e vai levar ao aquecimento. Esse aquecimento varia aí, 1 hora e alguma coisa, normalmente. E esse aquecimento é feito, e essa infusão sob aquecimento é feita basicamente para tirar os constituintes do malte. E para além disso, para ativar as enzimas que atuam no grão, tá? Porque a gente tá. Essa é uma etapa que é fundamental. Eu tanto quero solubilizar as coisas que estão no grão, quanto eu quero fazer com que as enzimas me ajudem nisso e façam produtos que me interessam. Nomeadamente, transformar amido em açúcar. Tem outras reações que também não vou ficar entrando em detalhes, mas que também são feitas pelas enzimas ativadas nesse processo, basicamente porque elas trabalham muito melhor em temperatura mais alta. Por exemplo, e eu estou chutando esses números, se eu deixasse 3 dias o malte com água a temperatura ambiente, as enzimas iam ter feito a mesma coisa que elas fizeram em 15 minutos na temperatura adequada. E por isso que tem que ter esse processo bem controlado, bem ajustado, tá? Essas temperaturas, elas variam, e mais uma vez, né, eu não vou entrar em processos, eu não vou falar em tempos nem em temperaturas, mas essas temperaturas, desculpa, gente, eu só tô realmente com uma coceira terrível no nariz, eu não estava com ela antes de começar, tá? Mas vamos tentar. Só peço desculpa que vocês não veem que eu vou estar me coçando o tempo inteiro, mas eu não sei o que que foi aí que realmente está me incomodando, a ponto que me atrapalha até. Mas vamos lá, vamos respirar e vamos tentar de novo. Vou dizer para vocês, vocês têm aí então, essa mistura de água com os grãos que vocês escolheram. Quanta água eu ponho nisso? Depende de que densidade que tu quer ter no teu mosto para fermentar. E aí tem uma diferença bem grande, por exemplo, de vinho, de cidra, do que for, de qualquer coisa que fermente, né, a partir de fruta. Por quê? Porque como é eu que ponho água nesse meio, eu não pego a cevada, esmago e tiro um caldo para fermentar. Na verdade, eu ponho água, aqueço para retirar as características que eu tenho na cevada, ou nos grãos, né? Pode ser mais que cevada. Quem escolhe qual vai ser a densidade desse mosto sou eu, tá? Tem alguns parâmetros legais, né? Não pode ser pura água, tem mínimo ali que é preconizado. Mas tu pode, enfim, ajustar a receita com mais ou menos água. Quando a gente vê, por exemplo, uma Imperial Stout e uma Stout normal, basicamente o que muda entre uma e outra é a quantidade de água que tu põe. E aí a Imperial tem mais, por isso que tem mais álcool, tá? E isso, mais uma vez, é uma opção do cervejeiro. Balizado pelo estilo de cerveja, balizado por quanto que ele quer de álcool, por quanto corpo ele tem, mas é uma escolha do cervejeiro. Tá? E aí, desse aspecto, talvez de mingau de aveia, que assim, não, mingau de aveia não vem com os grãozinhos inteiros, tá? Mas isso aqui, ó, é uma, é um cenário de cervejeiro caseiro, tá? Vejam que ele controla a temperatura o tempo inteiro, tem esse termômetro aqui, exatamente para que ele consiga perceber quanto, né, que se está nas temperaturas corretas. Porque a gente vai ver assim, ó, que além de gerar, sim, pode usar aveia para usar cerveja. Tem uma cerveja stout, por exemplo, que é característica, chama-se oatmeal stout exatamente porque leva aveia. Mas já comenta alguma coisa sobre usar outros grãos. Vocês vão ver na sequência que tem um detalhezinho que pode ser importante. E por mais que eu não quero entrar em elaboração, é interessante que você saiba.
Enfim, vejam que ele tem aqui uma infusão de água e malte, né? Ou grãos, não pode ter outras coisas além de cevada malteada, que tem que ficar numa temperatura bem controlada. Ou a gente pode produzir coisas que a gente não quer, ou deixar de produzir coisas que a gente quer. Se eu pegasse isso aí e fervesse, eu acabaria com tudo que era enzima que tem. E aí, basicamente, eu ia ter um caldo caramelizado com muito amido ainda e nem tanto açúcar. Então, um processo extremamente controlado. Por máximo que seja caseiro, tá? E o caseiro tem que estar de olho vivo nisso aí, tá? Se a aveia é um adjunto cervejeiro, não, a aveia é um outro grão. Adjunto cervejeiro são aquelas coisas de cereais não malteados, basicamente para adicionar açúcar de uma forma fácil e barata, tá? Eu posso fazer um malte de aveia e usar uma cerveja com malte de aveia, tá? Se seria para almoço mesmo, não entendi a pergunta. O que que seria? Sim, sim, sim. Ela pode ser usada exatamente para fazer. Eu vou comentar então uma coisa que eu ia comentar mais adiante. Lembrei que eu disse que a gente que a gente pode fazer uma escolha, por exemplo, de. Vou falar um exemplo bem próximo da gente. Não vou falar nem de aveia, vamos falar de trigo. Todo mundo já viu aí cerveja de trigo no mercado, todo mundo já tomou. O que eu faço com a cerveja de trigo? Primeira informação importante, ela quase nunca tem tanto trigo. Essas do mercado aí devem ter uns 30% de trigo. Ah, mas que sacanagem, né? Não, tá tudo certo, tá tudo dentro da lei e tudo dentro de uma lógica de elaboração. Basicamente, porque se eu fizesse um caminho, enfim. Basicamente, porque se a gente fizesse cerveja de trigo, 100% trigo, e aí tá também o porquê que eu insisto um pouco em falar de enzimas, porque o trigo não tem um aparelho enzimático tão bom. O trigo não tem, para falar em palavras simples, não tem tanta enzima quanto tem a cevada. Inclusive, esse é um dos motivos do porquê que a legislação brasileira obriga que tenha cevada em tudo, tá? Porque a cevada é o cereal cervejeiro por excelência. É ele que consegue desdobrar o amido em açúcares, é ele que faz isso de uma forma eficiente e tudo mais. Então, a primeira informação que eu dou para vocês é que dificilmente vocês vão ver uma cerveja 100% outro cereal, basicamente porque seria muito difícil de produzir. Segundo que a participação desses cereais é diminuta normalmente, tá? A gente está falando aí no máximo 50% numa cerveja de trigo. E na maior parte dos casos deve estar beirando os 30%. E vejam que em 30 a gente já tem uma cerveja super distinta, né? Então nem carece muito mais trigo do que o que a gente tem. Às vezes as pessoas acham que isso é para baratear a cerveja, mas não é, porque o trigo é mais barato que a cevada. Ou deve equivaler o preço. Enfim, baratear não barateia. Só que traria problemas para processar. E vocês percebem como a cerveja de trigo é turva. Se vocês fizessem 100% trigo, ela seria muito mais turva, muito mais difícil de limpar, muito mais difícil de processar, seria infernal, tá? Não tem muito como fazer isso. Mas o ponto-chave que eu ia falar mais adiante é que se vocês fizerem uma misturação de cereais diferentes, talvez vocês tenham que preparar eles separados, tá? No caso do trigo, não, dá direitinho. Eles têm ali a temperatura de gelatinização do amido e a atuação das enzimas vai dar muito próximo. Tu pode usar eles juntos. Para um monte de cereais diferentes, para um monte, não é isso que eu quero dizer, para alguns cereais diferentes, a gente teria que fazer separado porque ele gelatiniza antes ou gelatiniza depois, ele vai precisar de outras temperaturas, e isso podia fazer uma tragédia total se eu misturasse eles todos, tá? Só para mostrar essa outra foto aqui, isso aqui é industrialmente, é a mesma coisa, só não é alguém lá tem um controle de temperatura externo, né, provavelmente por um painel automatizado, e tem ali essa como se fosse essa pá no meio para ficar homogeneizando a mistura de grão e, e água enquanto cozinha. Até porque, se vocês deixarem sem mexer, isso é uma coisa importante, se alguém resolver fazer cerveja em casa, é claro que a temperatura mais de baixo, onde tem a chama numa panela, é muito mais alta do que a mais de cima, e elas não se homogeneizam tão bem.
E aí, nesse meio tempo, tu pode ter caramelização na parte de baixo, tu pode ter inativação de enzimas. Então, é bem importante estar toda hora cuidando para ter uma temperatura homogênea. E como eu disse para vocês, eu não quero enlouquecer assim, em questões muito químicas, mas basicamente isso aqui é o amido, ou amilopectina, na verdade, e ela é formada aí de um monte de maltotrioses e maltoses, que são açúcares de duas moléculas de glicose. Tudo bem, não precisamos entrar em tantos detalhes. Mas o fato é que o que a nossa levedura fermenta é a glicose. Então a gente tem que quebrar esse amido em unidades de glicose, tá? Daí os outros açúcares que quebram no meio aí, que acabam gerando, pode ser que eles não, são basicamente as dextrinas, tá? Pode ser que elas não fermentem. E elas não fermentam, né? Pode ser que elas não fermentam. Mas elas são importantes para dar, por exemplo, volume para a cerveja. Só que quando eu desvio muito a produção das enzimas para produzir açúcares que não fermentam, eu começo a mexer em duas coisas, em baixar o teor alcoólico e aumentar o corpo da cerveja, porque esse açúcar não fermentado, basicamente, o que faz é dar corpo, dar volume para a cerveja. Aí, por isso que a gente tem, assim, e volto a dizer que eu não quero enlouquecer vocês com essas informações, a gente não está aprendendo a fazer cerveja. Por isso que normalmente tu tem algumas escolhas de rampas de temperatura para fazer essa mostura. Olha, tanto tempo em tal temperatura porque eu quero criar determinado tipo de açúcar, e depois mais tanto tempo numa temperatura um pouquinho mais alta para desdobrar em tais tipos de açúcar. E é uma série de detalhes técnicos que podem fazer muita diferença na cerveja de vocês. Então, a primeira fonte era a escolha dos grãos, né, que iam formar a minha cerveja. A segunda é também as rampas de temperatura. A maior parte dos cervejeiros caseiro, ele nem sabe que isso aqui existe. E o que ele faz é basicamente uma única rampa só para quebrar amido em açúcares. Só que o resto da vida ele vai fazer uma cerveja muito parecida. Nunca vai usar muito. Se tu mexer nisso aqui, nessas rampas de temperatura, tu acaba tendo desvios de atuação de enzimas para açúcares diferentes, o que vai gerar diferenças em graduação alcoólica, em corpo da cerveja, em densidade e tudo mais. Que é o que eu disse aqui, que eu não quero, como eu disse para vocês, não quero entrar muito nesses detalhes. E é basicamente por isso que alguns manuais, vamos dizer assim, de elaboração de cerveja, ele vai te dizer assim, olha, eu quero tanto tempo em tal temperatura. Pode ver que aqui tá em Fahrenheit, tá? Não está em graus Celsius. Aqui sim, aqui está em Celsius. E, e aqui está falando em tempo. Então, olha, eu quero tanto tempo em tal temperatura. Percebam que aqui, por exemplo, eu tenho uma rampa, aqui eu tenho outra rampa, aqui eu tenho outra rampa, e isso vai me fazendo eu atingir diferentes conversões enzimáticas gerando diferentes açúcares no gosto e diferentes resultados. E também tem um outro, não volto a dizer que eu não quero, né, ficar em cima disso, mas tem um outro esquema aqui mostrando que tem a gelatinização e também a atividade de diferentes enzimas criando diferentes açúcares, tá? Só é importante vocês saberem que, sim, se eu mexer em temperatura nessa mosturação, eu posso fazer grandes porcarias, tá? E posso fazer coisas melhores do que se eu usar uma temperatura só. Mas se eu passar, por exemplo, de 80 graus, eu acabei com tudo que tinha de enzima ali. Praticamente o mosto fica como ele está. Só vai mudar quimicamente por causa do aquecimento, tá? E outra coisa que a gente costuma fazer no fim é pôr numa temperatura mais alta, lá beirando os 80 graus, para eu acabar com tudo que é atividade enzimática. Porque eu garanto que aquele mosto que está como eu queria, continue como eu queria. Se eu deixar tudo aquecidinho ali, as enzimas vão continuar atuando. Tá? E aí a gente acaba fazendo
o que a gente chama de mash out, que é chegar numa temperatura final maior, deixar ali uns tantos minutos, para quê? Para que a gente pare a atividade daquele mosto e ele fique como a gente deseja. Agora, aqui nessa figurinha, só quero ilustrar a questão de que tá em inglês, tá? Mas vamos lá, aqui tá falando em milho, aqui tá falando em malte de cevada, aqui tá falando em trigo. E vocês vejam uma coisa, como eles mudam as temperaturas nossa, as temperaturas de processamento, né? A gente está falando que no arroz, por exemplo, eu tenho que ter um cozimento maior dele, em temperaturas mais altas e por tempo mais, por maior tempo, enquanto, por exemplo, com cevada é muito mais tranquilo, é muito mais curto, é muito mais garantido. Isso também ajuda a explicar por que que a gente quase nunca abre mão de cevada em cervejas, porque ela tem uma facilidade de processamento e ela tem enzima que nos garante fazer o que a gente gostaria. Como estamos, gente, até aqui? Eu tô com coceira no nariz, inclusive. Deixa eu ver se eu tô com volume aqui, eventualmente vocês estão. Tô. Pode que vocês estivessem falando e eu não estivesse prestando atenção, não estivesse escutando. Tudo bem até aqui? Tá, o que tá me faltando é o fluxograma, né? Porque daí toda vez que eu saísse de uma etapa para outra, ele aparece, aumenta uns 10 slides, que toda vez ele aparece de novo, mostrando, olha, de veio para cá. Eu acho que isso facilita bastante o entendimento, mas infelizmente eu não consegui terminar em tempo, gente. Não foi por falta de vontade. Eu acho que eu li vontade aqui na tela. Mas fiquei feliz de ver que a Etiane voltou, né? Que eu não sei, eu acho que tu escutaste eu dizer, né? Que o Meet disse que tinha que te tirar fora da sala para começar a gravar. Eu disse, tá bem. Que tu podia voltar depois. Eu disse, ok. Ah, deixa eu só dar uma acompanhada aqui, ver se vocês perguntaram mais alguma coisa. Não, tá tudo ok? Tá bem. E eu tento não ir numa velocidade muito rápida, mas na medida que a gente não tenha questionamentos, eu vou seguindo. Porque tem uma hora que a gente fala muita coisa para um momento só, pode atrapalhar um pouquinho. A minha. Ah, não, a tua. Tá. Mas a minha também disse que estava meio ruim. Para variar, isso aí vai continuar pro resto da vida assim, né? 1h30, 2 horas, todo mundo tá entrando, tá uma porcaria. 8 da manhã, 7h30, é igualzinho, né? 6 da tarde, 6h30, 7 horas, é igualzinho. E vai fazer o quê, né? Tinha que começar a fazer uma aula às 4 para acabar às 8, assim, e aí com intervalo às 6 horas. Aí pegava a melhor faixa de internet que eu tenho. Mas, enfim. Seguindo aqui, então. Eu acredito que a gente vai acabar daqui a pouquinho mais essa primeira parte. Hoje vai bem a aula. Não vou correr muito e nem vai faltar tempo pela minha previsão aqui. Aí, vocês imaginem uma coisa. Eu vou até passar para a imagem antes para vocês entenderem. O que que vocês conseguem enxergar aqui? O que que parece isso para vocês? Um tanque, né? Alguém vai dizer assim, é um tanque. O que que tem dentro dele? Parece uma nave, ó, e melhoraram, né? Mas ela até tem um satélite aqui, assim, né? Se tu for ver aqui, ela tem o comunicador espacial dela, tá ali. E aqui é a chaminézinha, ó. Que bobagem, gente. Não é nem sexta ainda, a gente já tá dele. E a gente nem vê, quer dizer, eu acho que não, né? E a gente já tá delirando aqui. O que que vocês veem dentro aqui, tá? Olha para dentro da nave, do tanque, do que for. O que que é isso aqui? É uma churrasqueira tamanho, meu Deus, gente, não é possível. Ou parece uma churrasqueira, tem até a chaminé, verdade. Sim, isso é basicamente. Aí é que tá. Eu vou voltar uns slides para a gente ver aqui. A Larissa tá certa, é o que sobrou da cocção, mas eu vou voltar aqui, ó. Quando a gente estava falando aqui, que eu comentei, é outro tanque, não é o mesmo modelo, né? Mas percebam que nada mais era aqui do que a mistura de malte com água, né? Um mosto cervejeiro ainda com os grãos, e com um misturador, tá? Isso aqui é o que estava mexendo.
E aí a Larissa disse que isso aqui é o que sobrou do cozimento, exatamente. Tá? Isso é o que sobrou da mosturação. O que que acontece? Terminou, chegou, né, fez o teu mash out lá, acabou com a etapa de cozimento, tu vai tirar o teu líquido. Esse líquido não é o teu líquido final já, tá? Esse seu líquido ele não é o teu líquido final porque se eu botei, enfim, um X de água, esse aquecimento aí, uma hora e pouco, 2 horas a 60 e tanto, 70 graus, claro que evaporou. Então, eu provavelmente tenha que recompor ele. Além disso, quando eu tiro esse líquido, essa cama de grãos que forma aqui, ela nos ajuda a fazer várias coisas. Primeiro, a filtrar essa cerveja, e muitas vezes a gente fica recirculando ela, para quê? Para chegar, para afofar o malte efetivamente e passar o líquido sobre ela, funcionando como uma peneira, como um filtro. E depois de fazer isso, é muito provável que esse bagaço ainda esteja cheio de açúcares, de líquido com açúcares que a gente não conseguiu extrair. De alguma forma é semelhante a quando a gente tem um saquinho de chá, né? Que a gente tira da xícara e se apertar ele fica saindo um líquido escuro, né? Com o embebido com o que tem naquele saquinho, na composição do chá. Aqui para fazer isso a gente não aperta, não faz nada disso. A gente recircula e assim torna o mosto mais claro, perdão, né? Menos turvo e acaba tentando extrair mais coisas do malte e depois disso lava esse malte. Tá? E aí eu não consegui foto disso caseiro, eu até acho que eu consigo achar uma depois em algum outro material que eu tenha, mas se eu já terminei esse às 2 da tarde, eu não ia terminar isso em tempo para você. Mas tanto no caseiro como no industrial isso é muito parecido. Vai entrar com água, que provavelmente desses tantos canos aqui seja o que traga um aspersor de água dentro. E isso aí vai pondo água como se fosse num chuveirinho, passando por essa cama de bagaço. Por que que tem um chuveirinho? Porque senão ele faz um furo e vai para o mesmo lugar, né? E não tira nada daquele bagaço. E o caseiro, o que que faz? É normalmente verter água sobre uma concha. Essa concha espalha e ela vai entrando devagar e por toda a superfície, não num ponto só. E com isso, vamos lá. Ah, já te respondo depois, tá? Não li tua frase toda, daí quando eu falar, se faltou ler alguma coisa, tu me avisa, mas já te respondo. O que que a gente faz o que que a gente faz daí com essa água, com esse bagaço que está aí cheio de líquido de açúcar? Põe a água, essa água vai para dentro do resto do mosto cervejeiro. Mas não vai aguar aquele mosto se a gente não tivesse perdido líquido no cozimento, ali na mosturação, talvez sim. E é importante lembrar, quem decide qual é a concentração desse moço sou eu. Então, tu vai pôr a água que for necessária ali. Agora, se eu não lavasse isso aqui, eu ia perder eficiência, ia perder açúcares que iam ficar grudados no malte. Para quem faz cerveja em casa, tem uma hora que tu começa a pôr água, e claro, tu não pode fazer isso deliberadamente. Normalmente tu vai recompor ali a tua quantidade inicial de água, ou tu vai ver até pela densidade, eu quero um mosto com tal densidade. São detalhes técnicos que eu não vou, né, ficar entrando. Mas só que ele passa daqui por uma etapa de cozimento, então normalmente é posto até um pouquinho mais, uma etapa de fervura, me desculpem. E aí por isso é posto até um pouquinho mais de água, tá? Vai de novo perder água. Só que isso tudo pode ser ajustado lá no fim. É importante a gente entender que a cerveja, sendo uma mistura de água e malte, quem decide qual é o meu extrato, qual concentração ele tem, sou eu. Eu, produtor, eu, caseiro, eu, quem for, né? Eu, cervejeiro. E o que que faço com esse? Que eu acho que é a pergunta que foi feita. O que que eu faço com esse bagaço depois? Tem gente que faz pão, às vezes fica bom, às vezes não fica. Às vezes a pessoa vem com um tijolo lá para comer, assim, tipo, não, não gostei.
mas basicamente tu pode usar para fazer pão, mas tu imagina uma cervejaria, imagina o tamanho da padaria que tinha que ter uma Ambev assim para dar conta disso tudo. Na prática, isso acaba indo para alimentação animal e eventualmente para compostagem. E eventualmente duas vezes na mesma frase é ruim, mas vamos lá. Pode também ir para silagem animal, tá? Para servir de alimento durante o ano, né? Guardadinho lá, fermentado. Mas o mais comum realmente é ou alimentação animal ou para compostagem mesmo. Só que isso é bastante rico em carbono, né? Não é um negócio tão difícil de desmanchar, porque boa parte do nitrogênio foi arrastado na cerveja, né, das proteínas. E significa que a gente poderia ver, assim, do lado de uma cervejaria, montoeiras de casquinhas de malte que não vão se degradar porque acaba faltando nitrogênio ali para fazer a degradação. É um pouco parecido com se a gente cortar galhos numa árvore e amontoar, né? Nem sempre deixar inteiro, nem sempre eles desmancham. Mas o uso disso aí basicamente não tem outra finalidade industrial, tá? Grande parte das vezes é alimentação animal, compostagem. Tem até assim algumas pesquisas para tentar extrair álcool que não interessa para a cerveja ali, tipo por destilação, igual é com bagaço de cana, mas isso também ainda está muito inicial. Mas como a gente está, não sei quando, né? Pode ser que seja daqui a 100 anos, pode ser que seja menos. Como os combustíveis fósseis estão acabando, pode ser que as pesquisas nisso evoluam rápido, né? Basicamente, os petroleiros aí, quando eles quiserem, eles têm grana e gente para pesquisar, né? Então, o que eles não querem é que eles ganhem mais dinheiro especulando petróleo. Por isso que a gente está pagando 7 pila um litro de gasolina, né? E eu estou muito feliz com isso. E o artigo dessa semana eu falei sobre fazer vinho combustível com vinho. Só de solidariedade ao consumidor brasileiro que está aí pagando fortunas para se locomover. E para comer, né? Porque a comida, evidentemente, precisa ser transportada e esse custo vai significar que a nossa comida vai ficar mais cara. Está muito bom ser brasileiro, gente. Eu tenho achado que tenho tido delírios com ser brasileiro, mas tudo bem. Vamos continuar. Ah, entendido aqui, gente, essa etapa de filtragem ela nada mais é. Se a gente fosse resumir em uma frase, a gente fez a descarga daquele líquido, tá? Recirculou, talvez, para deixar ele mais clarinho, né? Filtrar naquela cama de bagaço e tocou uma água em cima para tirar o que restou. Entendido? Perfeito. Então, dito isso, isso tudo eu já falei para vocês, tá? Vocês podem ler com calma. Eu tento não escrever tanta coisa, mas acabo, não é nem a quantidade de informação no slide, não é isso que eu quis dizer, mas a, a qualidade da informação, que talvez não venha para o caso para vocês, mas eu não consigo não pôr, eu prefiro que ela esteja lá, que se for o caso, vocês leiam, se tiverem interesse, ou do que não botar, tá? Mas aí, depois dessa etapa, né, vocês vão então, né, filtrou, lavou, recompôs o teu mosto naquela densidade que tu imagina, com algum fator de compensação, ele segue para a próxima etapa. E aqui novamente viria nosso fluxograma aí mostrando de onde para onde a gente foi, que é para fervura. O que que eu quero, antes de eu falar da fervura em si, eu queria reforçar que para que vocês não confundam malteação, que é uma coisa fora do processo cervejeiro, com com a mostura e não confundam qualquer desses dois com a fervura, tá? Ambos têm aquecimento, mas servem para funções diferentes. Por favor, não confundam uma coisa com a outra. Se vocês disserem que é feita a fervura antes da mostura, vocês já, se for ali uma complete, enfim, ligue os pontos ali, vocês já vão errar, né? Porque vão acabar comprometendo todo o resto da elaboração, né? A questão lógica é, recebeu o grão, moeu, fez a infusão dele ali na mostura, retirou, fez esse processo de filtração, aí sim vai para a fervura. Não confundam as duas coisas, elas são diferentes, são feitas em etapas diferentes e têm objetivos diferentes.
Na mosturação, a gente quer tirar os componentes do grão e quer fazer aí as enzimas trabalharem. Na fervura, não. Na fervura, a gente já tem só o líquido. E a gente, o que vai fazer, e outra, e aqui é fervura mesmo, tá? Que a gente está falando aí em 100 graus, a gente está falando em alguma temperatura próxima disso, porque é para fazer ebulição mesmo, tá? Vai ficar em torno de uma hora e pouco fervendo. Para quê? Tem várias questões. A primeira delas, provavelmente aí no decorrer da história, foi para tentar tornar isso aí mais são, né? Para acabar matando micro-organismos. E de fato isso ajuda muito a reduzir o número de micro-organismos que não me interessam nessa cerveja, tá? É importante dizer também, eu comentei com isso, acho que isso com vocês já na primeira aula, se não me engano, que a cerveja é diferente do vinho, eu não posso botar o pé, não posso botar o cabelo, não posso botar a mão, inclusive. Tá? A cerveja ela é extremamente, tem que ser um negócio extremamente asséptico, porque ela contamina muito fácil. E contaminar não quer dizer que a gente vai parar no hospital. Quer dizer que a gente vai estragar 20 litros de cerveja. Ou se for numa cervejaria, 20 mil, 200 mil, tá? Em função de que alguma coisa, por um descuido mínimo em higiene e processamento, acabou criando subprodutos que não são bons, acabou criando cheiro ruim, acabou criando acidez, a cerveja ficou meio avinagrada. Quem é que ia tomar isso? Ninguém, tá? E higiene é fundamental de cabo a rabo no processo de produção de cerveja. E vejam que até o grão vem do campo, é verdade, mas ele já foi seco e tudo mais. E ele passa pelo cozimento. Então ele já não tem, ele já tem uma diminuição grande aí. Ainda assim, tá, a gente tem que ter cuidado com esse mosto. A gente não pensa em, isso aqui é super. Posso fazer de qualquer jeito. Não pode. Tem que ter muito cuidado com higiene. E a fervura é a última etapa que a gente vai ter aí antes de pôr a cerveja a fermentar. Então, aqui é um ponto-chave para você ter cuidado para não contaminar a cerveja. O que que a gente faz, então, na fervura? Como o nome faz supor, a gente ferve, né? Aquele caldo, que agora é só o caldo, né? Só o mosto líquido, não tem mais os bagaços. Essa fervura, além de baixar a quantidade de micro-organismos que eu não sei quais são, porque eles já estavam ali, e eu vou pôr algum específico para fazer a cerveja, ela também tira algumas características ruins da cerveja, tá? Alguns compostos, como por exemplo o dimetilsulfeto, que dá cheiro de milho verde, que não é um aroma desejado, evapora na fervura. Então é por isso que a gente fica cozinhando ela ali, só esse líquido, de um jeito que parece ser até estranho, mas é que ele acaba proporcionando aí a saída de compostos desagradáveis, né? A volatilização deles. E diminui a flora microbiana. Também é neste processo que eu costumo adicionar o lúpulo, ou que eu costumo adicionar o substituto do lúpulo. Lembrem-se que antigamente a nossa legislação não permitia, mas era feita no mundo inteiro. A gente tem cervejas em que troca o lúpulo por algum outro composto vegetal de princípio parecido. Sei lá, eu podia ser na nossa realidade aqui chá de boldo, qualquer coisa dessas, losna. Mas aqui o momento primordial de fazer a lupulagem é durante a fervura, tá? Embora a gente vá ver na sequência que tem outras formas de adicionar lúpulo, mas que não abdicam da adição de lúpulo na fervura. Na verdade, tem várias outras formas. Eu vou falar de duas, que é essa adicionando na fervura, e da outra que a gente comenta daqui a pouquinho. Mas, para não dizer que só tem essas duas, e vocês procurarem descobrirem que não, tem outras formas. Mas o mais comum é fazer na fervura e depois da cerveja pronta, que é o que a gente vê mais adiante. E aqui, vamos lá, nada mais é do que um caldeirão de cerveja fervendo. Parece uma máquina de lavar que não, fogão, máquina de lavar não tem esses botões. Mas vê só, isso aqui nada mais é do que um panelão de cerveja fervendo. E aí normalmente forma essa espuma, e quase sempre é retirada, porque isso acaba sendo proteína precipitada, que não vai te ajudar em muita coisa. Quase sempre você pega uma escumadeira e se retira isso aí. E nesse processo é que a gente costuma fazer, ou fundamentalmente faz, a lupulagem.
é a adição de lúpulo. Tá? Vocês, já não sei se já na outra aula eu mostrei umas florzinhas de lúpulo, mas na sequência aqui a gente consegue, lá no dry hopping elas aparecem de novo. Mas se vocês pegarem uma florzinha de lúpulo e abrirem no meio, ela é cheia de uns pozinhos amarelos, que é a lupulina, é o que dá efetivamente amargor e aroma, tá? Ah, e tem um cheiro super forte. Se botar na mão, assim, tu fica com ela um bom tempo cheirando. E se pôr na boca, vai descobrir que é bem amargo, tá? O que que a gente quer na lupulagem? Extrair amargor e ou aroma dos lúpulos. Como assim e ou? Bom, tem diferentes lúpulos, e a pergunta que alguém fez aí, se ele tem de diferentes espécies, eles têm diferentes variedades, não necessariamente diferentes espécies. A espécie é uma dos lúpulos e chama-se lupus por causa do lobinho. Veja só que engraçado. Que é, como é que é a história? Que é porque a trepadeira se agarra né? O lúpulo é uma trepadeira, ela vai se agarrando ali. Eu não sei quem foi o delirante, provavelmente os mesmos que estavam vendo uma churrasqueira, uma nave espacial, alguma coisa assim, vendo um tanque de cerveja. Teve algum delirante lá que uma vez olhou e disse: Nossa, isso parece um lobo agarrando aí, né? A sua presa. Aí virou. Por isso que ela chama Humulus lupulus. Lúpulos, tá certo? Tá de lobo. Lupus. Mas voltando à adição de lúpulos, essas florzinhas elas têm, então, a lupulina, que é o que dá o amargor e, a, e o aroma da cerveja. Todo lúpulo é exatamente igual? Não, todos eles são da espécie Humulus lupulus, mas tem muitas variedades. E aqui, olha só, estou falando de basicamente três pontos em que a cerveja pode ter uma diferença enorme pela atuação do homem, tá? Na escolha de grãos, na escolha das rampas de mosturação, na adição de lúpulos. Porque quem escolhe isso, mais uma vez, é quem está fazendo, tá? E aí tu pode escolher lúpulos que são mais aromáticos e lúpulos que são mais amargos. Você pode querer muito pouco amargor e querer muito aroma. E a maior parte das IPAs que a gente tem hoje, de alguma forma, são assim. Elas até são bem amarguinhas, mas elas chamam muito mais atenção pelo aroma, propriamente pelo amargor, tá? Enquanto a maior parte das cervejas tradicionais, elas estão muito mais voltadas para o amargor do lúpulo do que para a questão aromática. O que que governa isso aí, tá? Tá, as escolhas são próprias de cada um, tudo bem, não é isso que eu estou dizendo. O tempo que eu ponho ela e a quantidade de lúpulo faz diferença, mas principalmente o que que faz eu escolher um ou outro, o que que diferencia eles entre si? Quantidade dos tais dos alfa-ácidos, tá? Todo lúpulo tem aroma, todo lúpulo tem amargor. Tem lúpulo que se destaca mais por amargor, tem lúpulo que se destaca mais por aroma. E aí, claro que quando eu uso o que tem mais aroma, vai me chamar mais atenção do aroma propriamente do amargor na cerveja. E quando eu uso de mais amargor, vai chamar mais atenção o amargor, tá? E o que traz amargor é o tal dos alfa-ácidos, o que traz aromas são óleos essenciais. Por isso que o lúpulo é bem difícil de conservar, tá? Porque igualzinho acontece com aquela gordura velha em casa, que fica com cheiro de ranço, esses óleos essenciais, como são óleos, também gasificam, e aí acabou com o aroma gostoso do lúpulo. E aí é por isso que eles vêm em saquinho de alumínio fechado e tudo mais, e que normalmente eles aconselham a congelar, inclusive, que é uma forma de manter ele bem estável. E aí, cada lúpulo, respondendo concretamente, tem questões basicamente genéticas que fazem ele ter mais amargor ou mais aroma, e ter um aroma tal e não tal. E também algumas questões de cultivo podem trazer diferença na expressão dessas características, tá? Aqui é basicamente uma pessoa com um copinho de lúpulo adicionando lúpulo na fervura. E uma coisa que a gente tem que ter, que a gente tem que ter cuidado é que, não é necessariamente cuidado, mas a gente tem que saber que quanto mais para o fim eu adiciono, vamos supor que essa fervura tenha levado 1 hora, eu vou desenhar aqui em cima.
Vamos supor que ela tenha levado, né, aqui está zero e aqui está 1 hora. Normalmente a gente conta o tempo de trás para frente. Eu quero pôr o lúpulo de amargor, que é os que a gente põe antes, porque tem que ferver mais para tirar mais gosto. Ah, eu quero que ele fique 45 minutos fervendo. Então eu ponho aqui quando ele tem 15, na verdade, né? E aí ele vai ficar com 45 minutos. Ah, o lúpulo de aroma, eu quero pôr aqui quando tem 15 minutos. Para ele ficar. Quando tem 45, me desculpem, para que ele fique, então, né, 15 minutos aqui. E eu posso fazer isso, e aqui é mais outro ponto que a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. E conforme tu for usando tempos diferentes, tu tem resultados diferentes, tá? Quanto antes tu mais perde aroma e mais ganha amargor, quanto mais depois tu põe, mais ganha aroma e menos pega, menos absorve amargor. Então isso faz com que os lúpulos de amargor sejam postos mais no começo e os lúpulos de aroma sejam postos mais no fim, tá? A velocidade de escrever é menor que a velocidade de falar. Como controla o teor alcoólico da cerveja, já entro nessa questão. Às vezes algumas coisas eu acabo passando, então eu não quero, né, falar assim, então, nem encher o saco de vocês tecnicamente com a elaboração. Mas basicamente, vou voltar aqui um pouquinho, só antes de eu continuar, até melhor, só para a gente ter, tá bem claro aqui para vocês que não necessariamente teor alcoólico não é tudo na cerveja, na verdade é uma fração pouca das tantas características que ela tem que ter. Mas olha só, então, a maior parte das vezes que eu adiciono lúpulo na cerveja, eu quero as duas coisas, amargor e aroma. E quase sempre eu faço isso na fervura, que é onde eu tiro o amargor. Então, mesmo que eu queira fazer o uso posterior de lúpulo, essa etapa costuma ser fundamental, tá? Tem outros jeitos de fazer? Tem. Eu vou falar de um deles que é importante para a gente, que vai estar mais adiante, mas eu não quero entrar em tantos detalhes assim, até porque os outros jeitos não são muito utilizados. Mas normalmente é aqui na fervura e é no fim da fermentação, para motivos diferentes. O tempo que eu escolher, os tipos de lúpulo, o tempo que eu escolher, o momento que eu escolher para usar, faz diferença. Tá? E aí a gente começa a entender que mesmo na tal da lei da pureza alemã, coisas que parecem iguais não são tão iguais. Eu posso usar os mesmos ingredientes e mudar os tempos de fervura do lúpulo, e isso faz diferença. Eu posso mudar a quantidade de lúpulos e o tempo de fervura, faz diferença. Eu posso mudar o mix de cereais que eu usei, faz diferença. Tá? E quem manda nisso, quem está fazendo. Igual como quem para graduação alcoólica. Se vocês verem aqui, quando eu falava lá quando eu disse que lá, quando eu misturava para fazer a misturação água e cevada, essa água vai evaporar. Eu consigo descobrir, enfim, em função do estilo que eu quero, uma hora legal para mexer em obra, mas tudo bem. Acho que você deve estar escutando aí, né? Um esmeril, sei lá o que é, mas vamos embora. Como eu estava dizendo para vocês, olha só, vocês se balizam para saber a graduação alcoólica de uma cerveja em função da densidade que ela tem. Eu vou estipular que eu quero partir de uma densidade tal e eu pretendo chegar até uma densidade tal. Isso aqui a gente chama de OG, a densidade inicial, que vem do inglês aí, que eles usam a gravidade original, até o que a gente chama de FG, que é a densidade final, ou Final Gravity. Ah, então, quanto mais eu tiver alta uma OG aqui, provavelmente mais álcool eu vou ter. Tem atenuantes? Tem. Se eu tiver ali muita conversão em açúcares não fermentescíveis, por exemplo, se eu fiz muitas rampas para ter açúcar para dar ponto para a cerveja, por máximo que ela fermente tudo que tem de açúcar, ela vai ter uma densidade final mais alta. E a cerveja vai ter mais cor.
Se eu tiver mexido pouco aí nessa conversão, e eu converter amido basicamente em açúcar fermentescível, essa FG vai ser baixa e eu vou ter uma conversão maior em açúcar e a cerveja tem menos cor. Essas Pilsen, por exemplo, tem baixíssima densidade final. Agora, uma Bock, uma Stout, uma Red Ale, que tem mais malte, tem mais caramelo, provavelmente ela tem a densidade maior, final maior. Tá? E aqui nesse cálculo entre densidade que eu parti, que eu sei qual é, e densidade que eu imagino chegar em função dos processos que eu fiz, é que a gente estima a graduação alcoólica. Lembrando que essa densidade inicial é ajustável, eu posso pôr água para mais ou para menos. Para menos é um pouco difícil, né? Mas claro, eu perco na fervura, mas eu posso pôr mais água ou menos água. Água para menos não, fica estranha a frase. E é basicamente assim que a gente descobre, tem uma previsão de quanto álcool tem numa cerveja. Isso aqui, no meio cervejeiro, em introdução à sommelier, vocês já devem ter me ouvido falar em grau Bravo ou grau Brix, que é uma medida de densidade, de alguma forma, na verdade, de quantidade de sólidos solúveis totais. Em cerveja, a gente costuma usar os graus Plato. Se vocês pegarem a latinha da Sagres, aquela cerveja portuguesa que tem por aqui, vocês vão ver que eles vão dizer, ó, a densidade inicial tinha tantos grau 4 e a final tinha tantos. Quer dizer isso aqui, tá? Vocês já usaram um açúcar de cana já, ou de beterraba, né? Sim, sim. Não é aquelas cervejas de mosteiro, elas têm adição de açúcar. Não tem. Claro que aí tu aumenta bastante a taxa de o teor alcoólico, efetivamente, né? E esse açúcar de cana também, ele tem uma conversão grande. Ele tem uma conversão bem grande, então provavelmente tu vai ter uma densidade, um mosto bem seco, uma cerveja bem seca, porque fermentou bastante. Ele quebra facinho em glicose e frutose. Mas é mais ou menos assim que a gente cria uma cerveja com tal grau. Vai errar umas vezes, provavelmente. Depois disso, vira rotina, tá? Depois disso, vira rotina. E quase sempre tu acerta as receitas. As cervejarias comerciais, eu não sei, eles devem ter aí, a Brahma deve ter a mesma receita há no mínimo uns 30 anos ali, que eles já sabem o que faz, eles já nem dão muita bola, eles sabem que vai dar tudo certo, em outras palavras, tá? Então vejam, tu pode mexer na composição de maltes, tu pode mexer em quanto denso tu quer o teu mosto, tu pode mexer em quanto tu quer que os açúcares ali sejam mais ou menos fermentescíveis, tu pode mexer em quanto lúpulo tu quer, e qual tipo, e quanto tempo, e qual é a utilidade daquele lúpulo ali. Então vejam que a cerveja tem uma variação grande de coisas para trazer diferença no resultado final. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo, professor. Tá bem, a gente já está quase chegando no fim aqui da elaboração de cerveja, e a gente dá um intervalinho e a gente volta aí com as outras bebidas. Mas para a gente fechar aqui, sequência da fervura. Então, vê lá, eu moí, eu fiz ali uma infusão a quente, eu tirei essa infusão, eu fervi isso ali com lúpulo, e agora eu tenho o meu mosto praticamente pronto para ser fermentado. Ele está quente, né? Ele está fervido, obviamente, isso é quente. Eu costumo ter uma etapa, evidentemente eu preciso resfriar ele, né? Qualquer micro-organismo morreria aí se entrasse em contato com líquido a 90 e tantos graus, 80, 70 que fosse. Mas, antes disso, eu costumo fazer uma outra etapa. Ela pode, na verdade, ser feita em outras. Volto a dizer para vocês, né? Eu faço para vocês um resumo de uma elaboração. Eu não fico botando muito enfeite, porque tem outras possibilidades. Mas o mais comum é que a gente pegue esse líquido quente e faça uma coisa ridícula, assim. É que é tão estranho que parece que é tão básico.
que chega a parecer que não faz sentido fazer isso numa cerveja. Vocês vão pegar a panela ou o tanque que ele tá e vão ficar circulando. E aí, quando vocês fazem isso, cria aquele redemoinho. E as coisas sólidas que não são importantes, que vão para a fermentação, acabam parando lá no meio. E isso, se a gente traduzir o Whirlpool, né, do inglês para português, é basicamente redemoinho. Tá? Serve para fazer, não quero entrar em detalhes, tá? E eu não estou correndo, eu realmente não quero. Eu digo para vocês que eu acabo pondo mais coisas, que daí vocês podem fazer uso, mas eu realmente não quero entrar em tantos detalhes de elaboração. Mas eu só quero que vocês saibam sim que essa etapa, por mais boba que pareça, e é exatamente isso aqui em casa, né? Alguém com no panelão lá com uma colher fazendo um redemoinho. Para quê? Para que a gente tenha essa deposição de sólidos que não vão me servir para nada na cerveja aqui. E faz essa pasta. Esse aqui tá verdinho porque não é pasta de azeitona, é lúpulo, tá? E é o que a gente chama de trube. E aí vocês vão ver que algumas cervejas de trigo alemã fala isso, Hefetrube, né? Que é quer dizer que ela naturalmente tem as sujeirinhas oriundas do processo. Tá? Mas olha só, então esse trube a gente não vai levar para a cerveja. E tanto no caseiro quanto no industrial, isso vai acontecer, só que no industrial é um tanque maior, né, com um agitador, ou com uma entrada com a mangueira entrando lateralmente, que aí acaba fazendo um redemoinho, e vai aspirar esse líquido, deixando aquele trube para trás. Tá? Aqui a gente pode perder um pouco de cerveja, mas não tem o que fazer. Industrialmente, tu até pode filtrar isso aí e usar junto, mas no caseiro tu vai perder uns 5, 10%, porque tu não tem não, não vale a pena mandar estrume para a cerveja, porque traz características ruins, então vale a pena pôr um pouquinho fora e não fazer isso, tá? E não tentar aproveitar o máximo possível. Aí eu transfiro esse líquido, deixo o trube para trás, e esse líquido sim que vai para a fermentação. Antes disso, pelo amorzinho de Deus, ele tem que ser resfriado, tá? Eu pulei o slide do resfriamento, deixa eu anotar isso. Afinal de contas, eu terminei as 2 da tarde. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui que eu tenho que falar que tem que ter o resfriamento, pelo amor de Deus. Por isso que eu não achei assim, eu nem procurei a figurinha do resfriamento, eu não reparei que eu tinha pulado. Mas, continuando, tá? Vocês vão tirar. Na verdade, que era um slide, basicamente, tá? Só para dizer que isso aqui que está a 90 e poucos graus, 80 talvez, é muito quente para ser fermentado. Isso aí não pode ficar nessa temperatura. Eu tenho que fazer um resfriamento. E aí a forma de fazer isso é passando ou algum tubo com substância gelada dentro, ou passando a cerveja dentro de um tubo e voltando para um tanque. Tá? Vai ser abaixado até a temperatura que eu vou fazer a fermentação, que varia de tipo de cerveja para tipo de cerveja. Quanto mais rápido por isso, melhor, tá? Evita oxidação, evita que aconteçam processos que eu não queira ali, porque quanto mais quente, mais as coisas acontecem em uma velocidade acelerada. Aí sim, daí depois do resfriamento, eu faço a fermentação. A fermentação, não vou matar aqui falando sobre ela, porque vocês vão ter uma aula sobre isso, mas basicamente converte açúcar em gás carbônico e álcool e outros compostos de aroma importantes, tá? Que são extremamente fundamentais para cada tipo de cerveja, tá? Eu não vi quem perguntou, mas perguntou se a levedura é parecida com a que faz pão. Sim, é parecida. São talvez outras espécies, algumas vezes são outros gêneros. Posso trocar uma pela outra? Não. A de cerveja provavelmente funciona no pão. A de pão, que é acostumada com uma coisa bobinha, com pouquíssimo álcool e pouco açúcar, provavelmente reme para fazer a cerveja. E pode ser que deixe o gosto de pão. É uma coisa que a gente não quer na cerveja. Mas, de uma forma bem genérica, todas elas são pessoas que
sabem escrever melhor, tem pessoas que sabem jogar vôlei melhor, é mais ou menos isso. E se eu quiser jogar alguém que jogue bem, não posso pegar alguém que escreve bem e botar no lugar, é mais ou menos isso, tá? Mas aqui, eu queria de novo chegar naqueles 5 pontos que são importantes, a decisão do cervejeiro pode mudar tudo. Composição de maltes, rampas de temperatura, composição de lúpulos, está faltando um ainda. Me ajudem aí, gente, faltou a minha cabeça. Estou eu e a Leila Lopes aqui, né, contando 4 ao invés de 5. Mas, de todo modo, eu esqueci de algum detalhezinho que pode ser importante. Em todo caso, a fermentação é um outro momento muito importante. As características da cerveja vão depender do microorganismo na levedura que tu escolhe para fazer e do como tu põe ela adequadamente na faixa que ela deveria ter. Tá? Se eu usar a levedura errada na faixa que eu imaginava que era certa, não dá certo. Dá algo errado. Dá uma cerveja talvez não péssima, mas descaracterística. Se eu usar a levedura certa na temperatura errada, a mesma coisa. Então tem que estar muito claro isso, vincula isso ao estilo de cerveja que eu quero e faça funcionar do jeito que é para funcionar. Tá? O cervejeiro caseiro tem isso muito claro, tanto quanto o industrial, até porque ele sabe que se ele fizer graça ali, a cerveja se perde, fica estranha, fica diferente do que ele gostaria. Tá? Quantos tipos de levedura tem? Está fora de 100. Eu nem sei o número, tá? Nem sei o número. Tem diferentes espécies, diferentes famílias, diferentes espécies, diferentes cepas, tem cepas que fermentam melhor em tais condições, tem cepas que são melhor para cerveja de trigo, tem cepas que são, enfim, mais polivalentes e fazem uma cerveja mais neutra, e aí tem escolha para ficar um ano conversando aqui sobre tipos de levedura, e não é muito a nossa praia. Agora, a maior parte delas vem sequinha, como fermento de pão mesmo, tá? Algumas, sobretudo essas feitas aqui no Brasil, da Bio 4 ou da Levitec, elas vêm num saquinho líquidas. Elas têm que ficar refrigeradas e elas são mais sensíveis, né? A levedura seca está numa forma que ela é super resistente. Aqui não, aqui ela está vivinha, quietinha, esperando um lugar melhor para se entender e, enfim, viver. Eu falei na escolha de malte, nas rampas da temperatura, na escolha de lúpulo, tem uma quarta coisa que eu disse, pô, nunca pensei que isso também é importantíssimo. E eu comentei com vocês e eu esqueci. Eu disse, ó, isso aqui, se o cara fizer, resolver fazer diferente, ele faz as coisas mudarem. Vou tentar descobrir depois. Mas a fermentação é extremamente importante, tá? Quando que a fermentação termina? Quando a gente não tem mais mudança na densidade. Quando a gente chegar, por exemplo, quando isso aqui é um densímetro, quando aqui está alta densidade, nós vamos supor que ela devia ter acabado em 1.000, quando ela chegar em 1.000 e ficar 2 dias lá em 1.000, acabou a fermentação. Isso aqui é, de novo, a nave espacial ali com cerveja em fermentação, pode ver esse gás todo que tem. Isso aqui é uma cervejaria nos Estados Unidos, fazendo cerveja estilo meio antigo, fermentador aberto, tá? Aqui tá quase transbordando a espuma, quadrado, igualzinho é lá na Bélgica, aquelas cervejas que eles fazem de fermentação espontânea. E isso aqui é bem claro o cenário de cervejeiro caseiro, fermentar em balde. E essa espuminha que cria é chamada de Krausen. Vocês não vão morrer se não souber disso. Mas se a partir de hoje lerem alguma coisa falando em Krausen, é isso aqui. É a espuminha cheia de células. Isso aqui provavelmente é uma cerveja de alta ou de baixa fermentação. Ansiosos hoje. Alta, por quê? Porque a levedura está se amontoando em si. Exatamente. Tá? E aí, vamos ver que horas temos. Está quase na hora do intervalo e eu estou quase terminando. Então, eu vou terminar para a gente tiver. Não, mas muita espuma não quer dizer que seja de alta fermentação, não. Mas a criação de espuma tem a ver com quanto tu segura de gás carbônico.
Às vezes, em temperatura mais alta, tem mais liberação de gás e mais formação de espuma, mas o gás que está aprisionado numa cerveja de baixa pode ser muito mais, quando levar uma agitação, pode ser muito mais presente do que numa cerveja de alta, tá? Inclusive, vários estilos de alta fermentação são pouco gasificados. E às vezes a gente toma e não conhece, acha que está faltando gás, mas é o jeito delas mesmo. Carbonatada é a palavra correta e não gasificada. E a gente terminou a fermentação, esse processo levou lá provavelmente uns 7 dias, 10 dias, dependendo do estilo, da temperatura. A gente tem uma etapa de amadurecimento. Essa cerveja provavelmente vai ser trasfegada da borra, e eu não quero entrar nesses detalhes, mas antes de eu engarrafar ela, eu vou deixar ela uns dias quietinho lá. Uns dias pode significar 3 dias, uma semana, depende de estilo e depende do que tu quer fazer, da tua intenção com isso aí. No caso das cervejas de baixa fermentação, isso é extremamente importante, tá? É onde, se vocês lerem alguma vez, ou escutarem falar em, cadê meu coisa, tá aqui? Em descanso de diacetil, diacetil é um cheiro amanteigado que não é agradável, que é formado na fermentação. Só que aí, no fim da fermentação, a própria levedura consome aquilo que ela jogou fora e some com esse aroma. E isso só acontece se a cerveja ficar quietinha lá uns dias com a levedura passando fome e comendo o que tem para comer, que no caso aí seria o diacetil, um dos compostos que ela poderia fazer isso. Tá? Então, o período de amadurecimento é importante também para formar o caráter adequado da cerveja. E também é no amadurecimento, quase sempre, que a gente faz o que a gente chama de dry hopping. Estou falando de duas formas de adição de lúpulo, tem mais, mas eu acho que não convém falar das outras, que são pouquíssimo usadas, que tem tempos e características distintas. Quando eu faço a lupulagem lá na fervura, eu preciso muito fazer isso para ter amargor. Quanto mais tempo eu deixo, mais eu consigo extrair amargor e mais eu perco aromas. Agora, quando eu quero uma cerveja bem fresca de lúpulo, eu posso fazer uma coisa que está muito em moda, há muitos anos, inclusive. Dry hopping, lupulagem seca, que eles chamam, né, em tradução literal. Pôr lúpulo depois da cerveja pronta. Então, terminou de fermentar, ela está lá amadurecendo, jogo mais uma dose extra de lúpulo, diferente daquela da fervura. Posso até mexer naquela dose lá atrás, mas essa dose aqui é independente daquela. Basicamente para quê? Para transferir aroma fresco de lúpulo, tá? Se vocês verem, a maior parte das IPAs de hoje são estilo americano e são baseadíssimas em dry hopping. Por isso que a gente tem IPAs assim super cheirosas, maracujá, melão, frutas tropicais, mamão papaya, não sei das quantas, Sauvignon Blanc, por causa de dry hopping, tá? Não, o aroma não passa por aquecimento, as moléculas não passam por aquecimento, acaba que o aroma está bem preservado, também extrai menos amargor, o resultado é uma cerveja extremamente perfumada, extremamente fresca, esse cheiro de lúpulo é fresco, não tem nada de dar uma ideia de que seja lúpulo, enfim, tenha sofrido alguma oxidação, e o amargor é mais baixo. E assim a gente tem a alma das IPAs que a gente toma hoje. Isso aí há 6, 7 anos atrás era meio novidade. Era muito engraçado que você percebia direitinho qual eram as cervejas que tinham dry hopping. Você tomava uma, tomava outra, mas tinha lager com dry hopping, você provava, pô, mas isso aqui tem dry hopping. Porque a expressão do aroma do lúpulo é muito diferente no dry hopping. É muito fresco, é muito punch, assim, é uma porrada aqui de aroma. Que é essa coisa que a gente tem gostado nas IPAs brasileiras. E que, inclusive, do meu ponto de vista, é o que faz com que as pessoas tomem uma cerveja que ela é amarguinha, que ela é muito boa de aroma, acaba distraindo ali, embora seja bem amarga também. Aqui é só um ilustrativo, uma cerveja pronta com, aqui são florzinhas de lúpulo, tá? Que são isso aqui que está aqui. Mas não tem nada que te impeça de fazer isso com esses pelletzinhos, que é a florzinha de lúpulo extrusada para ser vendida, né? E oxidar menos e ocupar menos espaço, inclusive.
Aqui é um airlock, isso aqui é só para borbulhar, né, enquanto sai gás na fermentação, para não explodir o garrafão, o recipiente, o que for. E aí a gente passa para a última etapa, e aí realmente vamos para o intervalo. Só quando assim que eu termine, a gente dá um tempinho. O que que tem no priming que tem nessa etapa que é importante? Numa cervejaria industrial, ou eu segurei o gás da fermentação num tanque que aguenta a pressão, ou eu adiciono o gás artificialmente. Num cervejeiro caseiro, posso adicionar o gás artificialmente, não tem nada de fraude nisso. Ou eu posso fazer o quê? Contar que tenha células muito pouquinhas de levedura naquela cerveja, que já fermentou, que já foi trasfegada, que já está esperando muito tempo para ser envasada, mas tem levedura lá. E essa levedura, ela tá para morrer. E a primeira coisa que você botar de comida para ela, ela vai enlouquecidamente consumir. Aí o que que você faz? Você põe uma dosezinha de açúcar calculada intencionalmente para ter o quanto tu quer de gás sem estourar as garrafas. Antes de engarrafar, tu mistura isso na cerveja, engarrafa e deixa lá em torno de quê? Uma semana, 10 dias, para que essa fermentação aconteça e a cerveja fique com gás, tá? O cervejeiro caseiro basicamente faz priming para adição de gás carbônico, que é adicionar açúcar para que ocorra a fermentação na garrafa e crie gás. Mas não há problema nenhum ter o gás carbônico, ter a carbonatação forçada, tá? Que é o que? A injeção de gás carbônico industrial, sem problema nenhum. Então, o que eu só gostaria de lembrar é que vocês têm que ter cuidado para que não, né? Enfim, não estou ensinando vocês a fazer cerveja, mas sempre tem que ter um cuidado para que não se exagere na quantidade de açúcar, que fique ou gasosa demais ou mesmo estourando garrafas. Tem que ter bem certeza que ela parou de fermentar, né? Porque senão ela ainda tinha açúcar e é mais do que aquilo que tu botou e pode estourar a garrafa. É que tem, enfim, um diagramazinho para vocês verem ali, ó, quanto gás carbônico quer, quantas gramas devia pôr de açúcar, mas isso é um detalhe bem de elaboração que eu não quero ficar aí enchendo o saco de vocês. Então, para fechar, olha só, a gente tem basicamente o malte sendo moído, já recebi a cevada malteada, moí o malte, fiz a minha escolha de grãos, que vão fazer aí o meu blend de grãos para fazer a cerveja, faço a mosturação, ponho em água, faço um cozimento deles aí numa determinada temperatura, para eu pensar eu acho que era das rampas que eu não tinha falado, gente. A escolha dos maltes, a rampa, a escolha dos lúpulos e a fermentação. Tá faltando alguma coisa. Eu vou descobrir qual era o quarto elemento que surgiu que eu não que eu perdi. Mas em todo caso, o que temos? Moí o malte, tenho mosturação, tá? Acabou a mosturação, o que que eu faço? Aqui no caso ele está dizendo para trocar de tina, não necessariamente. Eu posso ter feito, pode ser também, podem ser tinas diferentes. Industrialmente até é comum que seja diferente. Que aí essa aqui está sempre cozinhando malte e essa aqui está sempre clarificando, né? Está sempre filtrando. Separo o malte do bagaço, faço a lavagem desse bagaço, passo esse meu mosto, que agora é só líquido, para a etapa de fervura, tá? Nessa etapa de fervura, posso fazer a adição de lúpulo. Provavelmente eu faça, mesmo que eu faça dry hopping depois. O lúpulo aqui tem uma outra forma de agir na composição da cerveja. Nomeadamente para tirar a amargor aqui, né? Enquanto no dry hopping eu não tiro muito amargor. Terminei de fazer aí a fervura do mosto, faço aquele redemoinho, foi legal que eu fui fazendo isso, não. Faz o redemoinho, separa daquele trube, que a gente chama, resfria isso aqui, vai para fermentar, tá? Depois de fermentar, daí se é industrial, tu pode filtrar, se não é, tu provavelmente vai deixar ela amadurecendo. As cervejarias industriais também deixam a cerveja amadurecer, sobretudo porque elas fazem lager e uma cerveja. Quanto mais fraca a cerveja, mais você sente defeitos, né? Então, uma Sub-Zero com defeito deve ser uma coisa escandalosa. Então, acaba ficando ali 1, 2 dias a cerveja já pronta para fazer ali um descanso de acetil. Aí, se for industrial, filtra
carbonata em garrafa. Ou se já tiver carbonatada, também só filtra em garrafa. Se não tiver, se não for industrial, ou carbonatação forçada ou priming para fazer o invase da cerveja. Assim, de uma forma resumida e tentando não entrar em tantos detalhes de elaboração, porque não é esse o, o alvo do nosso curso, embora eu goste muito de falar sobre isso, é assim que nós temos a elaboração de cervejas. Para que vocês tenham uma ideia quando receberem um grupo de cervejeiros falando de como fizeram, para que vocês tenham uma ideia do porquê que uma ale tem que ser feita de um jeito e não de outro, para que vocês tenham uma ideia do porquê que a escolha de lúpulos que o cara fez, ou de cevada, ou de grãos que ele fez diferença. Para poder falar em rampa de temperatura, eu tenho ideia do que ele quer me dizer aí com isso. Ah, e a quarta era na quantidade de extrato, lembrei, com a densidade do extrato. Lembrei, agora tenho cinco. Agora já tenho o Capitão Planeta aqui, já tem a união dos cinco poderes, acho que eram quatro. Enfim, pronto. Agora eu já posso tomar uma água. Antes de a gente dar um tempinho, dúvidas, perguntas, questionamentos, eles estão tão quietos hoje, gente. A quarta, assim, ao meio da semana, que faz as pessoas ficarem, assim, acabadas, porque tiveram que ficar fazendo uma apresentação até as 2 da tarde, né? Elas ficam ali, moídas. Faça, Larissa, por favor. Se quiser falar também, pode falar, não tem problema. Pode usar o microfone. Sim, mas se não quiser também pode escrever, não tem problema. E eu vou ter que espirrar. Tipo, eu acho que é alguma coisa de pó, provavelmente. Perdão, vamos lá. Pode falar, Larissa. Dá para me ouvir? Tá funcionando, né? Claro, pode falar. Eu queria saber, é mais uma curiosidade, eu não sei se já foi falado, se foi feito na primeira aula. Tem alguma diferença na questão de você beber a cerveja de alguma forma diferente pela característica dela? Eu estou perguntando isso porque eu tive a chance de conhecer a fábrica da Heineken e da Guinness. E aí eles tinham todo um lugar lá que tinha toda uma experiência sensorial de beber da forma correta. Eu lembro que na Guinness eles falavam que tinha que dar um gole menor e colocar no fundo da boca e respirar não sei que hora lá, e a Heineken tinha que dar um gole maior para não pegar espuma, porque a espuma seria mais amarga. Existe isso ou é só uma questão de eles fizeram um rolê mesmo de Tem as duas coisas. degustação na fábrica? Tem as duas coisas, tem diferença, mas pode ter um pouquinho de exagero, né? Vocês vão ver que quando a gente falar de destilados, por exemplo, as empresas sempre têm um motivo, assim, né, para dizer que o meu destilado feito naquela cidade é melhor por causa de A, de B e de C. Em partes isso tem sentido, tá? Em partes isso tem sentido. Mas a gente precisa provar uma bebida como ela é, né? Então eu não posso escapar da espuma, coisa assim, mas faz sentido. Agora, eu nunca não percebi a espuma como mais amarga, fiquei até curioso para fazer esse teste. A Mas questão sim, pode ser pelo que eles falaram lá, que eu lembro, é localização de que lugar da língua se sente tal tipo de sabor, né? Então, se for uma cerveja mais doce, tem não, né? isso. Mas tem uma forma de beber Não, melhor. isso sim, tá? Isso sim. Lá em sensorial, a gente tem, lá na introdução à sommelier, quando fala de análise sensorial, a gente comenta isso aí. Comenta também uma coisa que as pessoas adoram dizer, mas essa história de que as papilas estão em determinados pontos é balela. Não é balela. Acontece que a gente tem papilas de tudo que é gosto, de tudo que é lugar, mas tem áreas da língua que tem maior concentração, da de doce, da de ácido, da de salgado e por aí vai. E isso faz diferença. Isso aí, só para te ilustrar, tem algumas taças de vinho doce que elas são curvadas assim. Basicamente para quê? Para que o vinho pule da ponta da língua onde a gente sente mais Hum, doçura. Ou seja, sim, isso tem sentido. Tem um fabricante de taças, que é a Riedel, que eles têm taças de 1 milhão de tipos diferentes, para 1 milhão de coisas diferentes, e eles têm uma explicação que te convence de que aquilo ali realmente faz diferença.
E às vezes é só a lapidação da taça, não é nem a borda, é a lapidação. Se é mais assim, se é reta, porque quando é mais reta vai para tal lugar, quando é assim vai para o outro e por aí vai. Sim, isso pode ter sentido, sim. Mas convém lembrar que normalmente essas coisas que a gente fala do ponto de vista do marketing, elas são um misto de verdades com exageros. Afinal de contas, o que as empresas precisam é vender. Eu tenho sempre o pé atrás, às vezes eu escuto umas coisas, mas isso não faz sentido. Às vezes eles falam alguma coisa assim, isso não tem tal ingrediente, aí você vai no rótulo e tem, né? Eu já quase parei uma vez, uma palestra do cara da indústria para dizer, cara, mas esse não tem caramelo. Diz que não tem, tem. Pô, não dá para dizer que não tem, é que tem. Né? Enfim, eu só faço esse parêntese assim por dizer que pode ter sentido, mas que pode ter algum exagero. Tá certo. Obrigada Agora, pela resposta. nada, imagina, de temperatura tem, né? A gente comentou na aula passada que, nossa, tem uma diferença enorme tomar uma cerveja estupidamente gelada e não tomar ela estupidamente gelada. E, de alguma forma, quanto mais quente, sensorial, a gente comenta isso também, daqui a uns dias vocês vão ver, quanto mais quente as coisas, mais a gente sente aroma. A ponto de que alguns aromas a gente deixa de sentir porque eles já foram embora, de tão voláteis que eram. Mas aí vocês imaginem tomar uma cerveja dessa sem graça, mais quente. Não tem gosto de nada. O que tem parece que é ruim. Né? O princípio todo é esse, né? Porque a gente acaba volatilizando menos o aroma e, enfim, tornando ela mais refrescante. Agora, uma grande cerveja, tomar ela tão gelada, provavelmente você está perdendo. Está amortecendo as papilas, está perdendo o aroma de se desprender porque está tão gelada e por aí vai. E essas questões, sim, elas têm sentido, tá? Tem muita gente que vai falar bobagem sobre isso, sobre algo certo falando bobagem. Eu não estou falando de empresa, estou falando de pessoa mesmo. As pessoas, elas inventam coisas, assim, elas entendem a coisa pela metade, elas leem até a página 2, aí elas acham que é. Mas, sim, isso tem sentido. Isso tem sentido. Alguma outra pergunta, gente? Não? Avancei, imaginei que ia acontecer isso, avancei um pouquinho no horário nesse primeiro bloco, que era para encerrar o assunto de elaboração de cerveja, e com isso a gente encerra o assunto cerveja. Que tem muito mais assunto sobre cerveja. Então, se alguém tiver alguma dúvida mais adiante, volta, pergunte. Pode ser que eu não saiba, tem várias coisas que vocês vão perguntar específicas da cerveja X que eu não vou saber, mas eu ao menos tento descobrir com as fontes idôneas como é que funciona, tá? Então, né, são agora. Vamos arredondar para 4h10, 4h30 a gente volta. A gente ganhou 4 minutinhos ali para tomar um chazinho, um café. 4h20 a gente tá, 4h30 a gente está de volta. Pode ser? Beleza, 4h30 estamos aqui e aí a gente fala dos outros destilados. Eu acho que em 1 hora e alguma coisinha que a gente acaba um pouquinho mais cedo e dou um respiro para vocês. Eu sempre tento fazer isso. É um dos assuntos que não me deixam. Até daqui a pouquinho, então.